Meus queridos amigos, amados irmãos que nos acompanham aqui por este canal, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje vamos dar mais um resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, hoje tratando sobre o avivamento na vida do cristão, na nossa vida pessoal. Então, a importância do avivamento na vida de um cristão vai levá-lo a uma íntima e profunda intimidade com o Senhor. E o resultado disso é bênçãos sem medidas para o cristão avivado. Esse avivamento, ele não é algo que ocorre somente dentro do templo, dentro da igreja. É preciso destacar que nós não podemos confundir avivamento com a manifestação dos dons no crente, seja ele espiritual ou seja ministerial. Mas uma pessoa avivada, ele vai manifestar esse avivamento em todos os lugares que ele possa estar andando. Além de estar no seu testemunho, né, vai demonstrar principalmente fora da igreja, na família, no casamento, no comércio, na faculdade, no trabalho, nas escolas, enfim, em toda parte nós vamos ver que haverá um reflexo na vida de uma pessoa avivada. Então é dentro desse contexto que nós vamos trazer o resumo aqui da nossa aula. A nossa lição, ele está baseado, a introdução dela, no Salmo de número 63, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Essa é a leitura bíblica. É interessante que você leia esse texto para dar continuidade aqui o nosso resumo. O Salmo 63, ele foi escrito por Davi, enquanto ele estava caminhando pelo deserto da Judéia. O contexto da qual está o Salmo dá a entender que ele está em uma fuga, ele está fugindo de uma perseguição. E nós encontramos dois contextos para isso. Poderia estar fugindo de Saul, que desejava que a sua morte, ou do seu filho Absalão, que tenta ali usurpar o seu trono. Então ele não vai entrar nesse contexto e ele vai estar em fuga. E nesta fuga nós vamos ver, entender, meus irmãos, que nenhum homem pode sobreviver sem a presença de Deus. Então, avivamento fala de vida. Ninguém será avivado se a presença de Deus não for manifestada na vida dele. Olha o que diz o texto, versículo 1 do Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água.
Então, nessa fuga, nós vamos ver que Davi não está pedindo vingança, ele não está pedindo ali, vamos dizer assim, a condenação, o fim dos seus perseguidores. Mas nesse contexto nós vamos ver aqui que Davi, ele almeja desfrutar da intimidade, da comunhão de Deus. Ele reconhece que Deus, ele é o seu Senhor. Então, Davi cresce e tem experiência com Deus aprendendo essa verdade, que o homem ele é dependente da graça e do favor de Deus. Então, nessa fuga, ele vai usar a expressão: de madrugada te buscarei. Então ele se propõe a intensamente buscar a Deus antes que o dia surja. Então nós vamos ver aqui a dedicação dele em buscar a presença de Deus. Ele fala: te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Sabemos que a água, ela é uma necessidade básica na vida de qualquer homem, porque ninguém vive sem beber água. Então Davi está dizendo que ninguém será avivado se não tiver a presença de Deus. Interessante que o avivamento não é só para a sua alma, é para todo o seu ser. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e exausta, onde não há água. Então ele está caminhando pelo deserto, um local onde é hostil, a falta de muitas coisas. Então, neste mundo, meus irmãos, vivemos em um mundo hostil, que é contrário a Deus, é contrário à sua palavra, e muitas vezes nós nos encontramos cansados, exaustos na caminhada. E a maneira de ter vitória é buscando intensamente a presença de Deus. Então Davi fala que a sua alma tem sede, a sua carne deseja a presença de Deus. Então, o salmista aqui, ele vai buscar a presença de Deus e glorificar. Versículo 3: porque a tua graça é melhor do que a vida. Então o favor de Deus é melhor do que a vida. Então nada é melhor do que a presença de Deus. Porque em Deus está a vida. Está a nossa esperança. Ele disse, versículo 7, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Então, nessa peregrinação que ele está fazendo, ele, além de querer ter intimidade com Deus, de buscar a sua presença, de desejar, então ele reconhece aqui que é Deus que é o seu sustento, é Deus que é o seu socorro. Ele diz que a sua destra direita o sustenta. Então sabemos que a mão direita é a mão mais forte, alguns são esquerdo, mas a mão direita é a mão mais forte, é a mão que nós contamos com ela para muitas atividades que nós fazemos. Então Davi está dizendo que Deus o sustenta com a mão forte, com a sua mão poderosa, diante ali das adversidades. Então, diante do contexto contrário que ele está passando, ele não está no palácio, ele não está em casa, ele não está no tabernáculo, ele está em fuga.
um momento de desespero, um momento ali de pavor. O que nós encontramos aqui é ele, aqui, almejando a presença, a intimidade com Deus. Então, a pessoa avivada, ele vai buscar o Senhor com uma intensidade tão grande, assim como nós temos a necessidade da água, da comida, do ar para respirar. Uma pessoa avivada, ele em tudo, ele vai buscar a presença de Deus e procurar ter intimidade com ele diante da sua caminhada. Depois de nós vermos o avivamento na vida ali do salmista, nós vamos ver que o salmista ele fala aqui do avivamento espiritual na vida do crente. Então, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, que reservando uma agenda de piedade. Então, a pessoa avivada, ele tem tempo para Deus. Ele disciplina a sua vida para reservar o que? Períodos para cultivar o que? A sua devoção, a sua comunhão com Deus. Então nós vamos ver que primeiramente uma pessoa avivada, ela é uma pessoa que serve o Senhor com alegria. Como diz Romanos, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor com alegria. Então a alegria do Senhor, o que é a nossa força, é o que nos dá força para continuar. O salmista fala aqui leitura devocional. Então o crente avivado, ele vai demonstrar esse avivamento pelo apetite que ele tem das Sagradas Escrituras. Porque uma pessoa que não tem sede da palavra, essa pessoa, ela vai nutrir a sua vida com as coisas deste mundo. Salmo 119, versículo 162, diz: fogo com a tua palavra, como aquele que age o que? Um grande despojo. Então ele está dizendo que uma pessoa avivada é uma pessoa que tem apetite. Apetite em meditar na palavra, em seguir a palavra. Terceiro, uma pessoa avivada é uma pessoa, meus irmãos, que tem a prática da oração. Ninguém será avivado se não desenvolver o hábito da oração. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós temos que estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, o quê? No Espírito. Então é praticamente impossível um cristão ser avivado se ele não tiver uma prática de oração. É uma pessoa que manifesta o quê? Os dons do Espírito. Os dons do Espírito é manifestado na vida dele. Gálatas 5, versículo 22 ao versículo de número 23, vai dizer que o fruto do Espírito é o quê? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então vai depender muito da versão, né, esses textos, mas tem muitas palavras que são sinônimos. Então nós vamos ver que enquanto o dom do Espírito Santo na vida cristã é algo que é dado. Então o Espírito Santo ele é dado, ele é doado na vida cristã. Os dons, ele é doado, os dons do Espírito. Porém, o fruto do Espírito, ele é produzido na vida do cristão. Então, os dons são doados e os frutos são produzidos, são gerados na vida da pessoa. Então, para que possamos sermos crentes verdadeiramente avivados, né, precisamos demonstrar o quê?
através dos frutos que há o que em nossa vida, que há em nosso ser. Então não há como ser avivado se não manifestar o que? Os frutos do Espírito em nossa vida, em nosso ser. E eu estou olhando o nosso tempo aqui, já estamos chegando já a 15 minutos. Vamos tentar encerrar com 20 para ficar um resumo bem didático, bem fácil. Ele fala a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, o crente avivado, nós vamos ver que a sua vida familiar será uma vida avivada. Ele terá um bom relacionamento com a esposa. A esposa terá um bom relacionamento com o esposo. O cônjuge terá um bom relacionamento com os filhos. Os filhos terão um bom relacionamento com os pais. Ainda que haja diferença dentro do lar, nós vamos ver que o clima será harmonioso entre eles, porque a chama do Espírito Santo, ela é manifestada ali naquele lugar, naquelas vidas. Então, a pessoa avivada, né, nós vamos ver que haverá um cuidado, primeiramente para com a sua família. O avivamento, a consequência básica é o amor. E isso vai ser manifestada no relacionamento. A vida pessoal, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Então nós vamos ver, meus irmãos, que uma pessoa avivada será uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. A honestidade faz parte do caráter de uma pessoa que é avivada. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Todo cristão pode ter o que? Uma vida avivada, independente do lugar que ele possa estar vivendo. Se ele estiver em plena comunhão com Deus, nós vamos ver que as suas atitudes, a sua maneira de andar, a sua maneira de agir, vai refletir o que? Uma sabedoria vindo do alto. Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Como está escrito lá em Levítico, o fogo arderá continuadamente sobre o altar. Que nós sejamos avivados, não somente dentro da igreja, mas em todos os lugares, os contextos que nós possamos estar, que nós possamos fazer a diferença e demonstrar o que? A nossa transformação através das nossas atitudes. Então, que Deus vos abençoe. Até um próximo encontro, uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like aí, né, para contribuir no nosso canal. Você também que não é inscrito, posso fazer a sua inscrição e semanalmente, Deus permitindo, nós estaremos postando aqui para vocês aqui um resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical relacionadas às revistas da CPAD.